Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Iremos agora à leitura da palavra de Deus, que está escrita aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei de seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus ouvintes, aqui nós encontramos 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja desta representa um período da igreja na história. Ou o que aconteceu dentro daquelas 7 igrejas pode acontecer, pode estar acontecendo dentro de uma congregação hoje. E aqui o apóstolo São João, o apóstolo do amor, ele escreve aqui a primeira carta, porque a cidade de Éfeso era uma antiga cidade que ficava situada na Ásia apocalíptica, que era dividida em algumas províncias menores, tais como Frígia, Mísia, Cária, Lídia. Ao norte de Éfeso, a 64 quilômetros, estava a cidade de Esmirna. E também ao sul, a cidade de Mileto. Ela ficava defronte da ilha de Samos. Nós sabemos que a cidade de Éfeso, ela foi fundada por colonos de Atenas, ali pelo princípio do século 11 a.C. A cidade de Éfeso, ela ficava localizada às margens do rio Cáster, cerca de 10 quilômetros da sua foz. A cidade de Éfeso, ela tornou-se importante por ter sido construído ali o famosíssimo templo da deusa Diana dos Efésios, que foi uma das 7 maravilhas do mundo. Aquele templo, nós entendemos à luz da história e da geografia que essa cidade de Éfeso, além de ser a capital da Ásia provincial, ela também foi um centro de administração romana. Havia na cidade de Éfeso um grande e monumental teatro que comportava 25 mil pessoas assentadas. A cidade de Éfeso, ela passou das mãos dos reis de Pérgamo para o controle romano em 133 a.C. A quantidade de lama depositada pelo rio Cáster e o afastamento da praia provocaram um deslocamento da cidade para o oeste, cerca de 11 quilômetros do local de origem. Éfeso, Antioquia da Síria, Alexandria no Egito formavam dessa forma o grupo das 3 maiores cidades do litoral leste do Mediterrâneo. Se eu fosse falar sobre Éfeso aqui, eu falaria muita coisa,
Mas eu quero entrar aqui no teor da mensagem. Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O anjo aqui não quer dizer que cada igreja, porque toda carta aqui, ela começa com essa introdução. Uma escrita ao destinatário. Escreve ao anjo da igreja, né? Então, anjo da igreja aqui não quer dizer que cada igreja tinha um anjo. Aqui, o pastor da igreja, o dirigente de cada igreja é chamado aqui, sabe de quê? De anjo. Por isso que está escrito aqui no capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, ou os pastores das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Esta, como outras cartas aqui do Apocalipse, tem o mesmo padrão uniforme de estilo. A mensagem ela foi endereçada ao líder espiritual e também extensivamente aos membros da igreja. Éfeso significa desejável ou primeiro amor. É a igreja como objeto do amor de Cristo. A princípio, o Senhor desejava muito e tinha muito prazer em suas obras e no amor que ainda não tinha apagado a chama. E ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As estrelas, elas brilham refugentemente à noite. Assim, os receptores das 7 igrejas, que são comparados às 7 estrelas, refugem nas trevas do pecado, cheios do Espírito Santo e também inflamados pelo fogo do céu. Tem na sua destra 7 estrelas. O verbo grego que traduz tem significa segurar firme. É como Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 28, que está escrito desta forma assim. João capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aonde Jesus põe a mão, não tem capeta que arranca. E quando um pastor, um obreiro está nas mãos de Jesus, é vitorioso, triunfante. E ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve, diz aqui, eu sei as tuas obras. Aqui no final do versículo 1. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O andar de Cristo aqui é judicial, no que se refere àqueles que não querem se arrepender. O deísmo, que é uma crença, é desmascarado com a expressão aqui, anda. Jesus nunca abandonou essa igreja. O deísmo afirma que Jesus criou o homem, Deus criou o homem, é como se desse corda num relógio, num despertador, e largou, abandonou o homem para lá. Jesus não nos abandonou. Aqui diz que ele anda no meio dos 7 castiçais, ele anda no meio das 7 igrejas, né? Ele está vivo, ele está sempre presente. Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias. O seu andar entre os castiçais é para purificar a capacidade de iluminação espiritual. Se a igreja não transmite a luz da graça divina, ela para mais nada presta. Será apenas uma mera sociedade organizada, um clube social com rótulo de cristã. A presença de Cristo no seio da igreja traz segurança e comunhão plena. Cristo, ele anda patrulhando as atividades de seus membros, podando os galhos secos e arrancando os males existentes
E ele está andando no meio. Jesus, ele sempre esteve no meio. Em sua infância, ele esteve no meio dos intelectuais de sua época. Lucas capítulo 2, versículo 46. Ao curar um homem cuja mão estava atrofiada, o chamou para o meio. Lucas capítulo 6, versículo 8. Em sua jornada ao norte de Israel, ele passou pelo meio de Samaria, a cidade das confusões. Passou pelo meio. Lucas 17, versículo 11. Ele postava no meio quando ia servir o seu colegiado apostólico. Lucas capítulo 22, versículo 27. Lá no alto do Calvário, ele foi crucificado no meio de dois facínoras. João capítulo 19, versículo 18. Ao ressuscitar, ele apareceu no meio dos discípulos de forma refulgente. Lucas capítulo 24, versículo 36. Sua promessa gloriosa é de sempre estar em nosso meio. Mateus capítulo 18, versículo 20. Diz aqui no versículo 2: eu sei as tuas obras. Essas obras que se refere aqui eram os bens praticados por aquela igreja e que se tornariam notórios a todos os moradores da Ásia que conheciam o Senhor Jesus. Ele conhece tudo o que fazemos em prol do crescimento do seu reino. Apesar da inveja campear em muitas comunidades cristãs, muitas ações não são reconhecidas entre os membros da igreja. O que autentica o que fazemos não é o que os homens dizem ou deixam de dizer. O importante é o que o caminhante entre os castiçais diz: eu sei. Jesus diz aqui: eu sei as tuas obras. Essa expressão solene aparece em cada igreja. A igreja efésia, ela tinha mais obras e menos amor. Enquanto que a igreja moderna, ela precisa de mais amor e menos obras. Jesus diz aqui: eu conheço o teu trabalho. A palavra trabalho aqui no grego é kopos, que expressa um esforço ardoroso, um labor até a exaustão. E diz aqui: a tua paciência. O termo grego para este vocábulo, o pulmonem, fala da capacidade de suportar as intempéries diante de qualquer situação dificultosa, na certeza de que haverá triunfo e vitória. Paciência aqui, conheça a tua paciência, é o não dobrar-se face às agruras da jornada. Um certo poeta, ele disse: a ocasião em que Deus não pede nada de seus filhos, exceto silêncio, paciência e lágrimas. Jesus diz aqui: e que não pode sofrer os maus, restaurar algum membro que porventura caiu em pecado, é o papel da igreja cristã. Agora, tolerar pessoas que não querem se arrepender e que só promove escândalos para o reino é inadmissível. A igreja de Éfeso não tolerava os maus, não apenas aqueles que caíam e não se arrependiam, como aqueles também que vinham perseguir a igreja. Viver associado ao erro, olha, é algo terrível. As virtudes cristãs não são apenas aquelas que não se arrefecem, isto é, na prática do bem, mas também o ódio ao mal. Jesus disse aqui para a igreja de Éfeso: e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Hoje, qualquer camarada é apóstolo, qualquer um hoje se torna pastor. Na Praça da Sé, em São Paulo, o camarada compra uma carteira de apóstolo, de pastor, por R$100. E a igreja de Éfeso, ela não tolerava falsos apóstolos, falsos pastores. No discurso que Paulo fez aos anciãos de Éfeso, em Atos capítulo 20, lá na cidade de Mileto, Paulo já havia advertido aqueles líderes
acerca dos lobos cruéis que surgiriam para torcer a verdadeira teologia cristã. Atos, capítulo 20, versículos 28 e 29. Os efésios tinham saído do mundo e agora não podiam permitir que o mundo entrasse neles. O apóstolo João já havia ensinado a igreja até mesmo a não cumprimentar os heréticos. Segunda Epístola de João, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa e nem tampouco o saudeis. Os falsos apóstolos, eles afirmavam que tinham recebido de Cristo autoridade para exercer o apostolado. Mas era mentira. E ao mesmo tempo, eles praticavam um sincretismo religioso, misturando o paganismo artemísio com a profissão da fé cristã. Era uma mistura terrível que havia ali. Mas a igreja de Éfeso não tolerava os falsos apóstolos. Hoje também não podemos permitir que qualquer apóstolo, qualquer pregador, qualquer pastor venha assumir a tribuna das nossas igrejas sem a gente conhecer o caráter, sem a gente conhecer a moral do pregador. Os mentirosos eram aqueles que negavam as duas naturezas, a divina e a natureza humana de Cristo. Na tribuna sacra da igreja de Éfeso, só fazia uso da palavra ali quem era portador da sã doutrina. É necessário que a igreja de hoje, ela também tenha esse zelo especial pelo púlpito da igreja. E sofreste. Os cristãos do primeiro século, eles passaram pelo caldeirão fervente da perseguição para disseminar com galhardia a semente da palavra de Deus. Os efésios, eles pagaram um grande preço por causa da idolatria radicada na cidade. Os olhos dos fiéis brilharam como uma luz mais pura e translúcida, porque foram regados com as lágrimas do sofrimento. Elas rolavam tanto pela face, como também pelo coração daquela igreja. Jesus diz aqui: trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aquela igreja de Éfeso suportava as agruras pontiagudas da perseguição, embasadas na palavra de Jesus Cristo. Trabalhavam como nenhuma igreja, a ponto de fazer conhecido o nome do Senhor Jesus em toda a província romana da Ásia. As outras 6 igrejas foram inauguradas através do centro missionário implantado por Paulo na cidade de Éfeso. O apóstolo São Paulo ficou 3 anos pregando na cidade de Éfeso. Uma coisa nós devemos ter em mente, que a lealdade à igreja nem sempre quer dizer que é lealdade a Cristo. Tem pessoas que são fiéis às suas denominações, mas elas não são fiéis a Cristo. Aí no versículo 4, Jesus diz aqui: tenho, porém, contra ti. Jesus, após tecer 9 elogios para a igreja, elogios efusivos, cristalinos, a essa igreja de Éfeso, ele deu uma tremenda guinada, uma virada, e aplicou uma sentença judicial, a criminosa ação da perda do primeiro amor. É melhor perdermos algo da nossa obra do que perdermos o amor por Jesus Cristo. Assim afirmou um grande pensador chamado George Lades: pureza de doutrina e lealdade não podem nunca serem substitutos para o amor. Jesus, ele tem algo contra você, se você perdeu o primeiro amor. Por que, Senhor? O Senhor tem algo contra mim? Ele vai dizer aqui: porque deixaste o teu primeiro amor.
O primeiro amor é o amor originalíssimo dos primeiros dias da convenção. O primeiro amor é aquela lua de mel que tivemos com Jesus no início da nossa fé cristã, envolvida no manto da pureza, do fervor, da alegria imensurável. João ensinou essa igreja a desabrochar a rosa do amor. A igreja, em certo tempo, pode exalar o aroma do amor de Deus e aos irmãos. Sadhu Sundar Singh, ele disse: onde nasce o amor, morre o eu, o déspota cruel. Meu ouvinte, deixa morrer na noite escura, pois ao amanhecer você vai respirar em liberdade. Quando o amor a Cristo, que é a mola propulsora do serviço cristão, enfraquece, o nosso trabalho também se torna uma mera atividade. O primeiro amor é, pois, o abandono de todas as coisas por um amor também que abandonou a tudo. Eu tenho aqui, tem no computador, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. É importante que existe tempo para o perdão e tempo também para a execução do juízo divino. A perda do primeiro amor fez com que a igreja de Éfeso ela virasse as costas para Jesus. O que ela precisava era arrepender-se para virar as costas para o pecado. O filho pródigo, quando se lembrou do amor e da fartura dos bens que havia em sua casa, diz o texto, e caindo em si mesmo. É necessário que de vez em quando façamos uma análise geral do quadro clínico espiritual da nossa vida para que possamos ajustá-la diante de Deus. Os 3 verbos que pode mudar o nosso estilo de vida são: lembrar, é uma delas, né? Reflexão introspectiva, arrepender, reflexão decisiva e voltar. É uma reflexão expressiva. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Jesus diz aqui, brevemente, no versículo 5, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quando a igreja realiza suas atividades, a semelhança de uma empresa na fé, ou seja, sem o amor verdadeiro a Cristo, ela passa a não ter mais direito de existir. A igreja legítima, ela não extingue, mas um grupo sem a pérola do amor desaparece radicalmente. Quantas denominações fecharam as portas e deram baixa em seus registros porque lhes faltaram o amor. Aqui Jesus ainda disse, versículo 6, tens porém contra ti que aborrece as obras dos nicolaítas. Segundo alguns entendidos, os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, aquele citado no livro de Atos, capítulo 6, versículo 5. Os estudiosos acreditam que ele desviou, ele era um homem abençoado, um diácono abençoado, mas ele chegou a época que ele desviou. E ele criou a seita nicolaística, que procurava aliciar os crentes a fim de que eles praticassem a frouxidão moral e também sexual. Esse ensino gnóstico preclarava uma doutrina que dizia que era incapaz a alma ser contaminada pelo pecado. Olha, vamos aborrecer tudo que é frouxidão moral. Diz aqui o versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer dar-lhe a comer,
da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Das 7 cartas, as 3 primeiras encerram como a de Éfeso, com o convite e com uma promessa. O Espírito Santo não deixa de falar às igrejas, mas são os membros surdos e apáticos que deixam de ouvir a sua voz consoladora e orientadora. No início de cada carta, é o Senhor Jesus quem fala. Capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, versículo 7 e 14. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ideia de igreja única, ou a denominação exclusiva, como muitos afirmam, é eliminada aqui. Quando o Espírito Santo fala às igrejas, logo o exclusivismo ele é aniquilado. O ouvido do cristão, ele precisa ser treinado para ouvir a música celestial, da mesma maneira que o paladar deve ser treinado para o alimento natural. Ao que vencer. As promessas bíblicas, elas são direcionadas para aqueles que vencerem, para os vencedores. No Jardim do Éden, o casal precisava apenas obedecer. Mas no Apocalipse, a promessa é destinada somente ao vencedor. São 2 classes existentes, as dos vencidos e as dos vencedores. E eu lhe pergunto agora, qual dessas 2 classes você pertence? É bem verdade que o vencedor, ele só pode fazer notória a sua vitória sendo fiel até a morte. A vitória do cristão não é prevalecer contra os irmãos, e sim sobre o mal, sobre o pecado e também sobre o mundo. A condição sine qua non que nos permitirá comer da árvore da vida é a nossa vitória pessoal sobre o mal existente. Jesus diz aí, e dá-lhe a comer da árvore da vida. No jardim do Éden, a árvore da vida foi resguardada. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e capítulo 3, versículo 22. Na Nova Jerusalém, a árvore da vida, ela será restaurada para os que vencerem as tentações, as heresias e também as paixões carnais. No Apocalipse nós encontramos 3 alusões a essa árvore. O capítulo 22, versículo 2, no versículo 14 e também no versículo de número 19. Cristo foi crucificado em 2 peças extraídas de uma árvore para nos dar o direito legal de alimentarmos da árvore da vida. Aqui na terra, Jesus alimentou a humanidade como pão vivo. João capítulo 6, versículo 51. Na eternidade, ele dará a si mesmo como sustento dos vitoriosos. Israel provou o maná no deserto. A igreja presente, ela alimenta de Cristo, o pão da vida, e na eternidade desfrutará da árvore da vida. Comer da árvore da vida é, pois, participar da plenitude da vida eterna, plena com Cristo e em Cristo. É preciso alimentarmos mais do Senhor do que enchemos as nossas mentes de dogmas e de regras arcaicas e bolorentas. Aqui Jesus disse, já estou encerrando, está no meio do paraíso de Deus. O paraíso aqui citado não é o local intermediário entre a morte e a ressurreição dos justos, e sim a Nova Jerusalém. Adão, ele foi expulso do Éden por causa do pecado. Como entraremos então na Nova Jerusalém vivendo no pecado? No cardápio celestial, o cristão ele pode alimentar ou nutrir-se de Jesus Cristo como pão da vida, pela sua palavra, pelos elementos da ceia, pelo maná escondido e também pela árvore da vida. Que maravilha! Esta árvore simboliza
a transmissão da vida eterna aos homens salvos. O meu desejo nesta oportunidade é que você, meu ouvinte, seja um vencedor, seja um vitorioso, que Deus lhe dê graça para você voltar ao primeiro amor, amando a Jesus, glorificando o nome dele, que a sua maneira de viver corresponda com aquilo que você prega, com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E eu vou orar por você agora, chegando na oração do meio-dia. Jesus vai te dar vitória. O primeiro amor será restaurado. Você vai ter saúde espiritual. Alimente-se de Cristo. Hoje mesmo, você pode alimentar dele, sendo ele o pão da vida. E na eternidade, nós iremos alimentar dele como o maná escondido. E aqui a promessa aos vencedores da igreja de Éfeso: alimentaremos dele como árvore da vida. Liga o seu pensamento no trono de Deus. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Bendito Deus, glorioso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta oportunidade, chegando ao meio-dia, e estamos aqui agora na oração do meio-dia. Quero te apresentar os nossos ouvintes que estão sintonizados com o nosso programa. Quero pedir-lhe nesta hora, Pai amado, Deus de amor, que o Senhor estenda as tuas mãos gloriosas sobre as nossas vidas, para repreender toda obra do mal, para curar todas as enfermidades, aqueles que estão desenganados pelos médicos, que eles sejam curados agora. Aqueles que estão sendo perturbados pelos demônios, que o Senhor possa libertá-los agora. Coloque as tuas mãos de poder, coloque as tuas mãos de graça. Meu Deus, estenda as tuas mãos para renovar agora, repreendendo toda obra do mal, estendendo as tuas mãos de poder. Jesus, venha restaurar o primeiro amor na vida deste homem, desta mulher, que ele possa aborrecer as obras dos nicolaítas, que é a frouxidão moral, sexual, que sejamos cada dia mais santos e que venhamos obedecer a tua palavra. Meu Deus, queremos trabalhar com amor e por amor, e que nós não venhamos perder o primeiro amor, mas que ele seja renovado, que o teu Espírito Santo renove em nós este primeiro amor. Entrego a minha vida e a vida dos meus ouvintes diante de ti, em nome de Jesus. Amém.